Olá, tudo bem? Fala, Senhor, maravilha, já estou aqui com a Bíblia Sagrada. É aqui que Deus fala para nós, é aqui que Deus revela as suas maravilhas, os seus propósitos para a nossa vida. Estamos aqui começando uma nova série. Eu espero que você fique muito feliz sempre que a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia e começar uma nova série. Com oração, com busca, com reflexão, eu clamo a Deus que coloque sempre uma série edificativa, uma série que venha realmente nos despertar para mais perto de Deus, para fortalecer a nossa fé. Começaremos então agora algumas semanas estudando alguns livros da Bíblia, especialmente livros menores, onde nós temos ali uma linha de raciocínio, de uma mensagem, uma linha bíblica, teológica, poderíamos dizer. E nós vamos estudar o livro de Tito, Tito e a redenção. Como enxergar o plano da redenção, o propósito final, último de Deus, desde o princípio para o coração humano. E o primeiro tema é: põe em ordem a casa, põe em ordem a igreja, põe em ordem a vida. Vamos então? Tito, capítulo 1 e o versículo 5. Tito foi um jovem escolhido por Paulo para ser o seu filho na fé. Paulo queria trabalhar esse jovem, preparar esse jovem para que ele fosse um instrumento poderoso nas mãos de Deus, um ministro. Eu queria lhe dizer que todos os nossos filhos e todos nós fomos escolhidos por Deus com uma missão muito, muito especial. Capítulo 1 e o verso 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta. A ilha de Creta, Paulo pega agora e coloca ali Tito. Depois de ter trabalhado, de ter preparado, de um certo amadurecimento desse jovem, ele então agora foi deixado em Creta. Para quê? Para que pusesses em ordem as coisas. Aquela não era uma sociedade, uma cidade, uma ilha fácil de ser trabalhada. Não, muito pelo contrário. O paganismo predominava. E muitos pagãos se converteram ao cristianismo. E agora então estes compunham a igreja de Creta. Nós sabemos muito bem que ao longo da história, Deus sempre quis fazer uma reforma na sua igreja. Deus sempre quis fazer uma reforma na vida do seu povo. Deus sempre quis que o seu povo vivesse em conformidade com a sua vontade para refletir o seu caráter. Nós encontramos Ezequias, nós encontramos Asa. Ezequias, por exemplo, Isaías chegou para ele e falou: olha, Deus disse uma coisa para você, você vai morrer, mas antes você põe em ordem a tua casa. Então vamos lá. Como está a vida hoje? A casa da nossa vida? Como estão as áreas da nossa vida? Precisam ser ajustadas? Precisam agora de serem reformadas? Precisa, porventura, jogar alguma coisa fora que não é boa? Algumas coisas que nós temos na nossa vida, elas precisam ser abandonadas, mas também algumas coisas precisam ser acrescentadas à nossa vida. Como é que está a sua família? Precisa ser colocada em ordem a casa da sua família, os relacionamentos, o seu casamento, a sua vida financeira, a formação do caráter dos seus filhos, a disciplina, a organização, a ordem em casa. O que precisa ajustar na sua casa? Vamos ver mais um outro. Na sua vida estudantil, você precisa estar um pouco mais aplicado? No seu trabalho, o seu tempo. Mas eu queria perguntar, a sua vida espiritual, a sua igreja, a igreja de Deus nos dias em que nós estamos vivendo, ela precisa de reforma? Queria lhe dizer uma coisa com bastante segurança e autoridade. Toda igreja que busca reavivamento, ela automaticamente experimenta uma reforma. E talvez isso seja muito necessário hoje na igreja em que nós estamos vivendo, ok? Então, ele também deveria colocar em cada cidade que ele iria passar
anciãos, presbíteros, está isso aqui agora no final do verso 5, ok? E agora, qual deveria ser o perfil desta liderança? Destes líderes, desses pastores, ministros de cada uma das igrejas. O versículo 6, ele começa uma linha agora dando o perfil. Alguém que seja irrepreensível. Observem bem aqui, irrepreensível, correto, dado ao que é certo, a obediência a Deus. E segue alguns pontos que eu queria colocar. Não arrogante, não agressivo, irado, amigo do bem. E aí segue algumas outras características desse não arrogante, não irascível, que é irado, não dado ao vinho, nem violento, não cobiçoso, hospitaleiro, amigo do bem, justo, correto, piedoso, espiritual, religioso e que tenha domínio de si. Olhe bem a lista enorme aqui das características do perfil e das virtudes que deveria ter agora esses líderes. Como é que estão os líderes das nossas igrejas hoje? São eles frouxos espiritualmente? São eles relaxados com as coisas de Deus, com a liturgia, com o culto, com a programação, deixar desordem a igreja? Não, você diria, não, Jurandir, isso aí, não, isso aí é... Mas será que estão cedendo aqui ou ali em algum detalhe que precisa realmente ser algo real e precisa acontecer na vida da igreja para que ela esteja em ordem, em conformidade? Paulo chega agora e manda essa carta para Tito e ele diz o seguinte: põe em ordem. Por quê? Porque aquela era uma igreja com pessoas que se converteram do paganismo. Eu queria lhe dizer hoje que a idolatria, o paganismo, o mundanismo está querendo entrar na igreja. Ou, em alguns aspectos, já tem espaço. O que precisa ser feito agora, então, com relação a esta realidade semelhante ao da igreja de Creta? Precisa ser feita uma reforma. Eu abro esta série aqui, essa sessão, se eu estiver falando para um pastor, se eu estiver falando para um líder da igreja, eu queria lhe dizer, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade como ministro colocar em ordem a casa. Se nós sabemos de algumas coisas que estão acontecendo, que são erradas, nós precisamos falar, nós precisamos orientar, nós precisamos dar uma mexida ali para ajustar as coisas, porque isso precisa ser corrigido, ok? E ele então segue aqui e ele diz no versículo 9, o perfil desse líder, ele deve ser apegado à palavra, fiel, assim diz o Senhor. Há muitos que estão vivendo conforme assim diz a sua vontade, o seu gosto. E então ele diz, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. O líder, o ancião, o pastor, ele recebe a autoridade de Deus, o poder de Deus para viver uma vida santificada. E agora então, quando ele vai orientar a igreja, ele fala daquilo que ele busca viver. Então eu quero fazer um apelo para você, primeiro líder. Põe em ordem a casa, vai buscar na palavra de Deus, no espírito de profecia, no manual da igreja, aquilo que é correto, a sã doutrina, os princípios bíblicos, as regras, e põe em ordem a casa, põe em ordem a igreja, põe em ordem a sua família, ajusta as coisas, põe em ordem a sua vida. Você está em conformidade com a vontade de Deus ou tem alguma coisa que precisa ser retirada, que precisa ser ajustada? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos te pedir que nos capacite a colocar em ordem a nossa vida pela atuação do Espírito, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.